Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos. É uma grande alegria receber cada um de vocês nesse dia tão especial. Hoje, celebramos o lançamento da edição em português de O Mistério de Belicena Vilca, uma obra que, ao longo dos anos, encontrou leitores em diferentes países e continua despertando interesse, reflexão e curiosidade. Também teremos a oportunidade de conhecer um importante projeto cinematográfico inspirado nesta obra e assistir à exibição do seu trailer oficial. Agradecemos sinceramente a presença de todos vocês. Sua participação torna este encontro ainda mais significativo. Toda grande obra é acompanhada por pessoas que dedicam parte de suas vidas ao estudo, à preservação e à divulgação do seu legado. E nesta tarde, temos a honra de receber alguns desses colaboradores. Ida Maria Pieri acompanha há mais de 8 anos a trajetória internacional desta obra e participa de diversas iniciativas voltadas à sua divulgação e preservação. Seu trabalho tem contribuído para que novos leitores tenham acesso a este importante legado literário. Seja bem-vinda, Ida Maria. Antônio Roque dedica-se há anos ao trabalho de divulgação dessa obra. Sua participação em projetos culturais, iniciativas voltadas aos leitores, tem contribuído para ampliar o alcance deste livro e fortalecer sua presença junto ao público. Seja bem-vindo, Antônio. Francisco Assunção participa ativamente das iniciativas de divulgação da obra aqui no Brasil há mais de 9 anos. Seu trabalho de difusão contribuiu para aproximar novos leitores a este universo e fortalecer sua presença junto ao público brasileiro. Seja muito bem-vindo, Francisco. E para continuar com nossa programação, convido Ida Maria Pieri para iniciar nossa apresentação oficial da obra em português de O Mistério de Belicena Vilca. Por favor, recebam-na com uma salva de palmas. Eu agradeço a todos a presença. Estou mais acostumada a fazer vídeo do que palestra, assim, né? Então, nós estamos hoje muito emocionados, inclusive, aqui todos nós, por essa possibilidade de trazer para vocês, né, tanto o Mistério de Belicena Vilca em físico e em uma edição brasileira, né, feita por nós, brasileiros. E, além disso, o trailer daquilo que será o projeto cinematográfico desse livro, né? Depois eu vou contar mais para vocês. E, enquanto isso, eu vou apresentar para vocês só algumas palavras a respeito da obra, certo? Bom, para que a gente seja sucinto, rápido, eu coloquei para vocês algumas palavras já feitas, já prontas aqui, tá? Então, a obra e sua importância para os estudantes da sabedoria hiperbórea. A sabedoria hiperbórea é um estudo complexo, principalmente para a nossa realidade do Brasil, onde a leitura não é incentivada, como em outros países. Portanto, quando apresentamos o Mistério de Belicena Vilca, facilitamos essa incursão no universo mágico de um conhecimento ancestral atlante, de forma mais amena e facilitadora. Por estar em um estilo inovador, que é o realismo mágico, que promove aos poucos uma curiosidade, envolve em uma trama histórica, transcendente e inusitada, o leitor é levado a imergir em uma narrativa que vai preparando sua psique
para informações mais complexas e profundas que fazem parte dessa literatura metafísica e gnológica, que se refere a questões fundamentais com as quais nos deparamos quando começamos a investigar o sentido da vida, quem somos, de onde viemos e para onde vamos. Os mitos e a sua função no imaginário coletivo. Há muita confusão entre mitos e lendas. Os mitos falam de um passado muito remoto, da história antiga, e muitas vezes histórias antigas distorcidas ao longo do tempo. Mas trata-se da história da humanidade, fatos e eventos que ninguém pôde registrar de forma adequada e clara. Hoje já se conhece ou se reconhece essa função dos mitos, de recuperar o passado. E quando se trata de sabedoria hiperbórea, o passado é o que importa, pois está ligado à nossa própria origem espiritual. Por isso, na obra, muitos desses mitos são revelados em profundidade, e não como lendas sem sentido, como ocorre na literatura atual, já distorcida propositalmente ou não. Então, vamos encontrar a verdadeira importância que tem as pedras, a espada, as figuras que representam uma mãe e seu menino nas tradições antigas e modernas, a crucifixão de alguns personagens, os mitos nórdicos, os heróis e até a história verdadeira de Perseu e a Medusa. Uma das mais adulteradas na literatura e que representa algo intensamente espiritual e humano, que somente a leitura da obra proporciona seu verdadeiro significado. Então, só um comentário a respeito dessa parte da apresentação. Vocês vão vendo ali o Parque Itaocara. Esse parque ele fica no Brasil, no Piauí. Esse parque Itaocara, a palavra Ita quer dizer pedra. Todos vocês sabem, Iocara, casa. Casa de pedra. Aí a gente vê a espada na pedra. Que relação tem isso com a sabedoria hiperbórea, com o mistério de Bélice Navio? Tudo porque a pedra ela tem uma representação profunda na origem espiritual. E por que estamos aqui? Vamos encontrar também o mito da mãe e o menino. Por que eu não coloquei aqui a mãe, a Nossa Senhora com o Jesusinho, pequenininho? Colocamos o quê? A mãe de Krishna, que além de tudo é um ser de pele azul. Por que foi representado assim? Nós vamos encontrar isso no mistério de Bélice Navio. Encontramos também a crucificação, a crucifixão, que normalmente aparece com Odin e aparece com... Ali nós vemos o Conan, também nessa crucifixão, e o próprio Jesus, da religião católica, da religião cristã. Por quê? Por que a crucifixão? O que isso representa na nossa vida como ser humano? Vamos encontrar o herói, que é muito falado aí na psicologia analítica, sobre o mito do herói. Por que o herói? Por que ali está representado, Leônidas, com a sua runa no escudo. As runas também são explicadas ou são tudo distorcido com relação às runas. Hoje em dia se joga runas. Então, vamos ver isso também no mistério de Bélice Navio. E sobre os mitos nórdicos, por que eles são tão importantes? E por que eles são tão pouco falados? Tão pouco divulgados? Porque só os mitos gregos estão mais na nossa cultura do que os nórdicos. Para isso também tem uma explicação. E a história de Perseu e a Medusa, que é a mais distorcida, como nós falamos, e que representa exatamente uma grande mentira sobre a Medusa, porque a Medusa não é um monstro, a Medusa representa a sabedoria.
E Perseu corta a cabeça da sabedoria, porque é isso. Então, nós vamos encontrar também isso para vocês no mistério de vencer na vida, porque vai ficar tudo muito mais claro. Então, é só para representar que tudo está interligado, tudo tem a ver com tudo. E o mistério de Belicenaville, ele mostra para nós que tudo tem a ver com tudo. Outra característica de um mistério de Belicenaville é conectar informações que muitos pensam estar separadas, e informar e esclarecer de maneira exata suas conexões. A questão espiritual, histórica, política, metafísica e o pano de fundo das guerras ao longo da história. A guerra essencial que envolve todos em sua teia, sem distinção, uma vez que estamos habitando o mesmo universo e dependemos das suas mesmas leis. Então, todos nós estamos envolvidos nessa guerra essencial, mesmo que a gente pense que não está, mesmo que a gente queira paz. Isso é demonstrado no mistério de Belicenaville. Então, de forma surpreendente, ao termos o contato com esta obra excepcional, percebemos a interconexão de tudo, que não há separação, e que isso é uma ilusão de ótica, uma distorção da verdade. Dentro do livro, nós vamos encontrar a viagem da imaginação e o contato com a memória ancestral. E isso muitas pessoas podem evidenciar. Por causa das razões descritas anteriormente, a leitura da obra faz com que ativemos nossa imaginação, que é um sentido do nosso verdadeiro espírito, daquilo que realmente somos, além da criação material. Estabeleçamos um contato com a nossa memória ancestral, que recebemos através do sangue de nossas mães e nossas avós. Por isso, dizemos que é um realismo mágico, pois toca nas profundezas do nosso ser mais íntimo, fazendo-nos alterar a nossa visão de mundo e confirmar as verdades que trazemos em nosso interior e não são produto da sociedade ou da educação recebida. Por isso, vemos muitas pessoas que leem o livro dizerem que já sabiam ou intuíam ou suspeitavam daquelas informações, desde que começaram a analisar a vida e o mundo em que vivemos. Acredito que muitos aqui que estão aqui já leram o livro e vieram justamente para prestigiar o evento e já tiveram essa sensação, né? De que já sabiam dessas coisas. Nós temos que falar um pouco sobre Moyano e falar da genialidade dele ao produzir essa obra, né? O autor, cujo pseudônimo de Nimrod de Rosário também é compreendido ao ler a obra, conseguiu trazer e expor de forma genial um conhecimento esotérico, histórico e metafísico que só era destinado a pessoas de alto nível intelectual e iniciados de ordens secretas, de forma sigilosa e ininteligível para o vulgo, para as pessoas, propositalmente, por causa das verdades impactantes reveladas nessas informações. Segundo as pessoas que acompanharam toda a produção dessa e de outras obras, ele era um gênio, um menino prodígio, especialista em várias áreas do conhecimento, e inclusive foi à Antártida em uma expedição contratado pelo governo. Sua contribuição para quem busca a verdade deste mundo é inestimável, pois milhares de leitores constatam uma transformação interior e quebra de antigos paradigmas internos ao estudar suas obras e principalmente ao entrar em contato com o mistério de Belicenaville, que não deixa nenhum leitor indiferente ao seu conteúdo transcendente. Então, está aí apresentado da forma como eu interpretei essa grande obra que a gente traz aqui para vocês. Muito obrigada. Muito obrigada, Ida. Agradecemos por compartilhar essas importantes informações.